Estaremos meditando nessa noite em Mateus capítulo 5, e já deu para perceber aí pela figura, né, que a proposta é que esse pit stop aconteça dentro dos assuntos do Sermão da Montanha, tá bom? São assuntos muito práticos e eu acredito serem extremamente importantes para nos auxiliar ao longo dessa corrida, né? Que a gente possa estar realmente preparado, pronto para enfrentar a corrida e todos os seus desafios, e para chegarmos como vencedores ao fim dessa corrida, tá bom? Então tem aqui a Duda, paz Dudinha, Deus abençoe, minha esposa querida está assistindo, né? E os irmãos que forem entrando, como eu disse ontem, eles podem se valer do benefício da tecnologia, né? Eles podem voltar o vídeo e assistir desde o começo, tá bom? Vamos lá, queridos, vamos ler o texto, vamos ler a palavra. Peraí. Peraí, estou lá no final. Isso, muito bem. Aqui, né, pit stop no Sermão do Monte, tá? O nosso texto, como eu disse, é Mateus capítulo 5, versículo 20. E a palavra nos diz o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o nosso texto é esse. Se você observar, nós estamos seguindo. Nós estamos no fluxo do Sermão do Monte. Nós falamos primeiro sobre as bem-aventuranças, nós falamos ontem sobre o ser luz do mundo, né? E logo após aquilo, nós temos essa palavra, em que Jesus fala com todos aqueles que estão ouvindo esse sermão, e ele diz o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uau! Esse tom precisa nos chamar a atenção, tá? É necessário que a gente, ao ouvir essas palavras de Jesus, que a gente veja, que a gente visualize um ponto de exclamação. Pô! Alerta! Algo importante. Veja o tom. Tá? Veja essa última frase. Jamais entrareis no reino dos céus. Então, isso significa que aquilo que Jesus fala aqui, nesse versículo, diz respeito a entrarmos ou não no reino dos céus. Uau! Diz respeito, meus irmãos, à definição do nosso destino eterno. Isso não é pouca coisa, não. Isso é extremamente importante, né? Nos faz olhar para o que vem antes dessa última frase, que é um tanto quanto forte, categórica, né? Jamais entrareis no reino dos céus. Como assim? Quem são esses que jamais entrarão no reino dos céus? Resumidamente, nós podemos responder essa pergunta com o versículo que está em tela. Aqueles cuja justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Uau! Então significa que existe uma expectativa da parte do Senhor de que nós sejamos pessoas justas, tá? Que nós não apenas tenhamos essa justiça,
mas que essa justiça exceda em muito a dos escribas e dos fariseus. Uau! Tá? Então, veja bem, requerimentos, o que é necessário, segundo a palavra de Deus, justiça demonstrada. Essa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, e ela tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então, isso dá para a gente começar, tá? E eu quero salientar alguns tópicos aqui e refletir juntamente contigo nesse texto, para esse pit stop que nós estamos fazendo aqui, abastecendo os pneus, fazendo aquela manutenção necessária e sair correndo para a vida de novo, não é? Preparados, condicionados, tá? Para corrermos como vencedores. Tá? Então, olha só, meus queridos irmãos, eu vejo uma preponderância desse conceito contido nessa palavra genuínos, tá? Eu vejo nesse texto que o que se espera de nós, de forma preponderante, a ideia central é de que nós possamos demonstrar um comportamento que seja genuíno, que seja coerente, tá? Que faça sentido. Ou seja, é uma equação perfeita entre aquilo que falamos como expressão de fé, como profissão de fé, e aquilo que vivemos como prática de fé. E quando eu falo de equação perfeita, não se assuste não. Essa palavra perfeição, ela causa um certo temor, um certo arrepio, né? Mas você vai entender ao longo do devocional do que eu quero falar. Tá? Sintetizando a tese, precisa haver um alinhamento entre a nossa profissão de fé e a nossa prática de fé. Isso nos fará genuínos diante de Deus, nos fará verdadeiros diante de Deus. Por quê, meus queridos irmãos? Jesus, ele invoca duas personalidades aqui para estabelecer essa comparação, que são os escribas e os fariseus. Tá? Deixa eu ver o que nós temos aqui em ordem. Tá bom. São os escribas e os fariseus. E quais as características peculiares, particulares, desses dois grupos de pessoas? Pessoas que tinham um conhecimento muito grande acerca da fé, acerca da religião. Não é? Eles tinham, sim, um conhecimento muito grande. Eram exímios conhecedores das Escrituras, da lei, dos mandamentos. Não é? Então, eles poderiam formular com muita facilidade declarações de fé, profissões de fé. Eles tinham uma teologia afiada, digamos assim. No entanto, a grande crítica que recai sobre esses dois personagens, tanto escribas como fariseus, é que a profissão de fé, as declarações que eles conseguiam elaborar acerca da fé, porque tinham um entendimento, tinham conhecimento, elas não se alinhavam com a prática da fé. Uma inconsistência. E isso fazia com que eles fossem criticados. Isso fazia com que eles fossem criticados por esse desequilíbrio. Né? Eles foram rotulados de hipócritas. Tá? Ou seja, eles professavam algo que não estavam dispostos a fazer.
Existia uma incoerência entre a profissão e a prática. Eles não eram genuínos, eles eram hipócritas. Esses dois conceitos, eles se opõem. Tá? O genuíno é aquele que é verdadeiro, que é legítimo. E o hipócrita é aquele que tem a aparência de ser, mas não é. É aquele que fala que é, mas na prática não é. Então, o problema maior que nós vemos aqui, nesse texto, é um desequilíbrio entre a profissão de fé e a prática da fé. E o texto, com isso, requer de nós, tá, uma postura genuína. Apenas isso. Uma postura genuína. E para isso, queridos, nós precisamos de um compromisso duplo. Tá? Em primeiro lugar, nós precisamos estar comprometidos com o conhecimento. Sim, nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus. Isso é um dos aspectos de ser genuíno. E em segundo lugar, tendo esse conhecimento, nós precisamos ter o zelo e o compromisso de colocá-lo em prática. Tá? Essas duas coisas, essas duas características descrevem o comportamento ou a atitude de uma pessoa que é genuína, de uma pessoa que não está se comportando de maneira hipócrita, de maneira fingida. E a hipocrisia, por sua vez, tá? Ela pode consistir na utilização ou na vivência de um desses dois elementos, desses dois fatores, tá? Desconsiderando a necessidade do outro, tá? Ou seja, um desequilíbrio. Tá? Então nós precisamos desses dois comportamentos para sermos genuínos. Jesus diz, olha, eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. A nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Bom, nós já sabemos as características da justiça dos escribas e dos fariseus. A justiça dos escribas e dos fariseus repousava em apenas um desses elementos, que era o conhecimento. Eles conheciam, eram estudiosos. E a justiça dos fariseus e dos escribas se baseava totalmente no conhecimento e negligenciava a prática. E por isso eles eram hipócritas. Então a pessoa genuína, a pessoa equilibrada, ela vai considerar esses dois elementos como igualmente importantes. E ela vai buscar com esmero conhecer a palavra de Deus para que ela possa ter uma prática coerente, condizente, guiada por esse conhecimento. Tá bom? Então, o problema do religioso é o desequilíbrio. Tá? Nós vimos isso durante o ministério de Jesus, quando ele interagia tanto com os escribas quanto com os fariseus. A crítica constante de Jesus a esses homens é porque eles viviam um desequilíbrio explícito e incoerente. Tá? Onde eles conheciam, mas não viviam. E dessa forma, eles acabavam reproduzindo esse tipo de comportamento. Né? As pessoas, elas recebiam aquele ensino, elas tinham aquilo como exemplo, eram os líderes religiosos. Esse desequilíbrio, irmãos amados, não nos permite sermos genuínos. Não nos permite sermos genuínos. Tá? Muito conhecimento e pouca prática é um problema. Pouco conhecimento e muita prática também é um problema. Tá? E isso significa que os fariseus, eles tinham muito conhecimento, porém não tinham disposição de aplicar aquele conhecimento.
e eles foram chamados hipócritas. Os religiosos agora, aqueles que se alimentavam dos ensinos dos escribas e fariseus, aqueles não tinham conhecimento. Eles não tinham conhecimento, eles muitas vezes tinham a prática, eles queriam praticar, eles tinham sinceridade. Mas como é que pratica o que não se conhece? Então as duas coisas são problemáticas aqui. Tá? As duas coisas são problemáticas. Uma delas caracteriza a hipocrisia, o muito conhecimento e a pouca prática. A outra caracteriza o fanatismo, a muita prática sem base de um conhecimento legítimo. Nenhuma delas serve para nós. Nenhuma delas nos fará genuínos. Tá? Ou seremos hipócritas ou seremos fanáticos. Hipócritas, os que sabem e não praticam. Fanáticos, os que não sabem e praticam aquilo que julgam ser religião, aquilo que ouviram, aquilo que viram, aquilo que foram ensinados equivocadamente. Essas duas coisas são problemáticas, nós não queremos, nós queremos ser genuínos. E para sermos genuínos, nós precisamos desse compromisso duplo, ou seja, conhecer a palavra de Deus, tá? E praticar a palavra de Deus. Sabe, queridos, eu fico às vezes um pouco preocupado. Por quê? Deixa eu ver aqui, olha. Nós temos 10 pessoas assistindo esse devocional. Às vezes temos 5, às vezes... gira por aí, em torno disso, né? E, meus queridos irmãos, isso pode ser um indicador. Não estou dizendo que é necessariamente, mas pode ser um indicador negativo de que o ensino bíblico está sendo negligenciado, está sendo menosprezado. Nós temos devocionais e a nossa participação nesses devocionais é muito pequena. Isso me deixa preocupado. Porque é fato que nem todos os irmãos são teólogos, têm um conhecimento de teologia e precisam se alimentar. E como vão se alimentar? É para isso que existe o ministério. É para isso que existem pastores, para cuidar, para alimentar, para nutrir, para corrigir. Né? Pastor, eu posso fazer isso sozinho? Pode, claro, e deve, inclusive. Né? Eu te encorajo a que faça os seus devocionais, as suas leituras, o seu tempo com Deus. Você precisa fazer. Tá? Mas, no entanto, eu acho que quando nós nos interessamos, né, e temos assiduidade, compromisso, esmero em conhecer a palavra, nós vamos usufruir daquilo que o ministério nos oferece. Se Deus deu dons, para cada membro, significa que aqueles dons, eles precisam estar disponíveis para cada membro, e cada membro precisa se beneficiar desses dons. Afinal de contas, você, meu irmão, minha irmã, como eu também, não tem todos os dons. Você pode ter o zelo de querer conhecer, mas às vezes você está lendo ali e não está entendendo muita coisa. Né? E, no entanto, nós temos ministério, nós temos pastores, com instrução teológica, com experiência de ensino, e que estão disponíveis para alimentar as ovelhas, mas as ovelhas, às vezes, não querem comer. É curioso isso, né? As ovelhas não querem comer, ninguém aparece. Tá? Os cultos estão disponibilizados no domingo, à noite, e é intrigante o fato de que muitas pessoas que podem
que não estão limitadas ao resguardo determinado pelo governo, essas pessoas não aparecem. Isso pode ser um indicador negativo, não é? Essas duas coisas precisam existir. Esmero em conhecer. Vamos buscar conhecer o Evangelho. Vamos buscar conhecer a palavra. E daí, não é parar por aí não, porque se para por aí a gente vira hipócrita, né? Esse conhecimento ele tem que agora virar prática, tá? Aí também não adianta você falar, não, mas eu sou zeloso, eu quero praticar o Evangelho e a palavra de Deus e eu só não tenho tempo para participar dos estudos, para ler a Bíblia. Ué, peraí, o que você vai praticar? Você vai inventar uma nova religião aí, meu amigo, né? E vai cair naquele outro extremo dos que são zelosos para praticar, que querem, mas não conhecem. E aí que vão inventar moda, vão inventar rituais, vão inventar religiões, não é? Vão se tornar fanáticos. Tá? Então, essas duas formas não servem. Nós precisamos da combinação desses dois elementos, o esmero em conhecer e o zelo para praticar. Tá bom, queridos? E olha só, eu gosto muito desse dizer, e ele é muito utilizado no nosso movimento de restauração, e os reformadores diziam o seguinte: nós não somos os únicos cristãos. Seria pretensioso, orgulhoso demais pensar isso, né? Nós reconhecemos, não somos os únicos cristãos, mas somos unicamente cristãos. Então, a nossa prática, amada, a nossa vida cristã, ela precisa ser alimentada por Cristo. O ensino que nós estamos recebendo e internalizando precisa ser genuíno. Porque nós internalizamos isso e isso agora, esse conhecimento, ele passa a moldar quem nós somos e ditar o nosso andar, o nosso caminhar, a nossa prática de vida. Tá? Nós não somos os únicos cristãos, de fato, mas somos unicamente cristãos. E no nosso movimento houve tradicionalmente um zelo muito grande pelo conhecimento da palavra e pela prática da palavra. Nós precisamos ser genuínos, nós precisamos ser verdadeiros. Eu tenho certeza que nem eu nem você queremos, tá? Cair no extremo aonde se encontra a hipocrisia, aonde estavam os escribas e fariseus. Nós não queremos estar ali, porque Jesus disse o seguinte: olha, a vossa justiça, se ela não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Nós não queremos cair no outro extremo, que é o extremo do fanatismo, né? É a religiosidade sem base, sem conhecimento, sem entendimento. A mecânica religiosa desprovida das instruções genuínas. Isso é fanatismo, isso também não é bom. O apóstolo Paulo disse: olha, quanto aos meus, eu testifico que eles são zelosos para com Deus, porém eles não têm conhecimento. Então como é que eles vão fazer o que Deus quer? Como é que eles vão viver a fé sem as prescrições da fé? A única coisa que nós precisamos, queridos irmãos, é ser genuínos. Tá? Se nós somos genuínos, sinceros, e ser genuíno não significa ser perfeito, ser genuíno significa ser sincero. Buscar a palavra e, com todo o empenho, buscar viver a palavra. Perfeição, pastor? Não. Nós vamos errar no meio do caminho, sem dúvida nenhuma. Mas tanto o conhecimento, o compromisso com o conhecimento, quanto o compromisso com a prática, vai nos levar ao arrependimento quando nós errarmos. Nos possibilitando e nos oportunizando, tá? Um comportamento genuíno.
Porque quem é genuíno, quando ele erra, quando ele peca, ele se arrepende. Por quê? Porque ele é verdadeiro. Ele não vai simplesmente ignorar aquilo, varrer aquela sujeira para baixo do tapete e continuar a vida como se nada tivesse acontecido, né? Se mostrando o que não é, supervalorizando a aparência, que é o que os fariseus faziam, né? Mas negligenciando o coração que não está sendo tratado. Então uma pessoa genuína, ainda que peque, ainda que erre, ela vai, porque ela conhece. E porque ela está disposta a praticar, ela vai alinhar essas duas coisas e ela vai fazer a coisa certa. Ela vai se arrepender do seu pecado. E aí a vida continua, certo? Ela foi genuína, ela foi verdadeira. Ela não foi hipócrita, escondendo aqui e fingindo uma coisa ali. Então, ela não foi fanática também, negligenciando o conhecimento e continuando no erro como se estivesse certa, por ignorância. Então, amados irmãos, olha só que coisa maravilhosa que Jesus nos traz aqui. Ele não requer aquilo que a gente não pode fazer. A gente não precisa ser perfeito, a gente só tem que ser verdadeiro, genuíno. Nem hipócrita, nem fanático. Precisamos apenas buscar com empenho esses dois compromissos. Buscar conhecer, amar a palavra de Deus ao ponto de participar das lives. Eu sei que às vezes eu demoro, queridos, mas puxa vida. É importante, é um dos elementos que nos faz genuínos, que nos livra, de sermos barrados no reino dos céus. Porque Jesus disse, se a vossa justiça não excede em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Qual era a justiça dos fariseus e dos escribas? Se baseava em apenas num desses dois elementos. Não basta, tem que ser ambos. A nossa justiça ela vai exceder a dos escribas e fariseus quando nós tanto buscarmos o conhecimento como eles buscavam e tinham, quanto quando nós nos comprometemos a pegar esse conhecimento e aplicar na nossa vida prática, que é o que eles não faziam. Então, voltando ao que eu disse inicialmente, tá? O que a palavra nos ensina nesse devocional é que nós precisamos alinhar a nossa profissão de fé, ou seja, aquilo que nós conhecemos como regra de fé, e as nossas práticas de fé, aquilo que nós vivemos a cada dia. Tá? Colocando esse conhecimento em prática, sendo genuínos, sinceros. Puxa vida, eu estou conhecendo isso, eu sei que isso é o que eu devo fazer. Então, você é verdadeiro, você é honesto para com o meu conhecimento, você é coerente. Isso que eu estou dizendo que é certo, que eu sei que é correto, tá? Eu vou fazer. É o óbvio, né? Então, meus amados irmãos, olha só, o conceito de hoje, para pensarmos, é esse. Genuínos. Tá bom? O Senhor quer que nós sejamos genuínos. Isso fará com que nós sejamos vistos, tidos, aceitos como justos diante de Deus. Tá? Genuínos. Amém, queridos? Então terminamos aqui o nosso devocional. E eu espero que isso sirva para construir, para colocar mais um tijolinho aí nessa construção que você está fazendo, aonde você está buscando o conhecimento da palavra de Deus, tá? E obviamente esse conhecimento vai começar a modelar a sua própria personalidade, a ditar o ritmo, tá, da sua vida e as condutas que você vai demonstrar, as condutas coerentes, verdadeiras, genuínas que você vai demonstrar, sendo luz do mundo, amém? Sendo um bem-aventurado, alguém que está correndo para vencer. Então deu essa paradinha aqui hoje no pit stop, só para abastecer, pegar um combustível aí, ó, e vamos para a vida, não é isso? Vamos para a vida. E eu queria agora só, antes de fechar aqui, interagir um pouquinho com os irmãos, e já estamos terminando. Tá? Deixa eu ver quem é que está aqui conosco. Pastora Simone, né? Está aqui, a paz do Senhor, pastora Simone. Estou te vendo, viu, hoje.
Muitas vezes eu não consegui ver o nome da pastora Simone aqui. A Lourdinha está aqui, Deus abençoe, Lourdinha, irmão Valtemir, a Sofia, tá o Salomão Júnior está aqui com a gente, homem de Deus, a paz do Senhor, viu? Gabriela, hoje a Gabi tá, uhul! Gabriela está aqui, assistindo, filhotinha. Marcelo Ramalho e a varoa valorosa, Ruth. Marcelão? É isso mesmo, Marcelão? Mulher virtuosa. A Lourdinha Felismino. Ô, Lourdinha, a paz do Senhor, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Grande abraço, pastora Simone. O John Herbert, olha o mancebo que está aqui hoje, esse jovem abençoado. E aí, John? Você está aí ainda ou você já saiu, rapaz? Carlos Falcão, nome de Deus, irmã Rose, a Ione. Oi, Ione, a paz, minha querida. Deus te abençoe. O Tchó, me fala uma coisa, me tira uma dúvida. Você está na Guiné-Bissau ou você está no Brasil, homem? Ione Trindade, Cruz, a paz do Senhor. Deus abençoe. A Dudinha, está aí ainda, Dudinha? Fala comigo aí. Valtemir, esses são os irmãos que eu consigo ver aqui na minha tela aqui, viu? Deus abençoe a todos vocês. E olha só, não somos os únicos, mas somos unicamente cristãos, tá bom? Isso, irmão Falcão está aqui, estamos ligados, maravilha, viu? E olha só, meus irmãos, deixa eu aproveitar para dar mais um puxãozinho de orelha aqui. Sabe de uma coisa? Veja bem, com muito amor, tá? Uma cajadada assim amorosa do pastor para vocês. Eu sei que tem irmãos que às vezes não tem o tempo, tá? Às vezes tem algumas atividades, e por isso mesmo eu coloquei no grupo ali, olha, quem não tiver tempo para assistir ao vivo, assista depois, porque o link está disponível. Eu falei. Porque o link fica disponível, tá? E isso fica gravado na nossa página do YouTube. E então, o que eu quero dizer para vocês, amados? Valorize o ensino da sua igreja. Esteja alinhado com a teologia do seu pastor. Não é? Nós precisamos ser um corpo que demonstre unidade, inclusive no que tange ao ensino teológico. Se você não sabe, existe uma diversidade teológica tão grande. Não substitui, se você é membro da comunidade da Igreja de Cristo em Taguatinga Norte, esteja alinhado com a teologia do seu pastor. Participe dos ensinos do seu pastor, esteja ensinado pelo seu pastor. Não substitui você ir para o YouTube e assistir lá, por exemplo, a pregação do... Quem são os pastores? Silas Malafaia, sei lá, quem mais? Como é que é aquele pastor? Cláudio Duarte, enfim, sei lá, tem um bocado de pastor, muita coisa boa, inclusive. Mas você sabe se o ensino da sua igreja, se a teologia que nós, de maneira aplicada, temos nos dedicado a estudar, a compreender, a buscar. Você sabe se a teologia da sua igreja está alinhada com a teologia de qualquer que seja o pregador que você anda assistindo? Pensa nisso. Você precisa estar alinhado com a sua igreja. Tá? O pensamento teológico da sua igreja. Se você confia que Deus te colocou ali e que você tem líderes capazes de te suprir, de te educar teologicamente, de te ensinar, de oferecer um ensino que seja equilibrado, que seja saudável, que seja coerente, que seja sério, se apega ao ensino da sua igreja. Tá? Se apega ao ensino. Tem muita coisa, tem muita diversidade de coisa por aí. E às vezes os pregadores são eloquentes, obviamente. E são engraçados, são eloquentes, mas qual é a essência da teologia que está sendo ensinada? Aquilo vai refletir, tá? na prática de fé de quem está sendo alimentado. Isso é sério, irmãos. Nós precisamos ser coerentes. Valoriza o ensino da sua igreja. Valoriza os profetas que Deus colocou no ministério aonde você se encontra, tá? E participa. Reuniões presenciais, tá?
ensinos de qualquer sorte, sejam através das lives, sejam presenciais, tá? Se debruce sobre essa teologia. Eu falei agora há pouco que o nosso movimento ele é conhecido historicamente por ser muito sério no estudo da Bíblia, exatamente para transmitir um ensino que seja saudável. Existe uma diversidade imensa, existe muita aberração, tá? Por trás de personalidades carismáticas, eloquentes, mas que às vezes a pessoa que ainda não explorou as teologias, as filosofias da religião, a pessoa nem se dá conta, passa desapercebido e vai entrando, meu irmão. Tá bom? Vamos nos unir, vamos ser coerentes, vamos crescer, dê ouvidos aos profetas que Deus tem colocado sobre o cuidado de vocês. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração. Ficou aqui puxão de orelha, amoroso aqui, uma cajadada de quem se importa contigo, com a sua vida e com a coerência espiritual, teológica que você tem recebido. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz. Vou parar por aqui.